Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. O Senhor sempre buscava um local isolado para meditar e para orar. O local preferido do Senhor era o Monte das Oliveiras. Mas mesmo buscando lugares isolados para orar, meditar, falar com o Pai, o povo o seguia. E não importa o lugar, não importa as condições, siga sempre o Senhor. Siga o Senhor em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações. E o Senhor aqui, movido de uma íntima compaixão, curou todos os enfermos que estavam buscando a Ele. Então é uma direção de Deus. Clame pela íntima compaixão de Deus, clame pela misericórdia do Senhor, para que você seja curado. Como fizeram essas pessoas que clamavam, buscavam e clamavam ao Senhor, e o Senhor, tocado por uma íntima compaixão, clame pela compaixão do Senhor para que você seja curado. Mateus 15, 29, a segunda multiplicação de pães. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Está vendo, irmãos? De novo, um lugar isolado para orar e meditar. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. O fato se repete em outro lugar, em outro tempo. O povo seguia o Senhor, e os enfermos que seguiam foram curados, e o povo glorificava a Deus. É importante buscar ao Senhor. É fundamental buscar a presença do Senhor, porque na presença do Senhor é que ocorrem os milagres, porque só o Senhor faz milagres. Esteja em comunhão com o Senhor, siga o Senhor Jesus, e seguir o Senhor Jesus hoje é seguir a sua palavra. Ele é a palavra, o verbo era Ele, o verbo se fez carne, o Senhor é a palavra. Três coisas testificam nos céus, né? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. O Senhor Jesus é a palavra. Seguir o Senhor hoje, buscar o Senhor hoje, é seguir a palavra, é buscar a palavra, buscar a revelação da palavra, como nós estamos buscando agora nesse momento. E o Senhor vai se manifestar com poder sobre a nossa vida. Porque uma característica do Senhor é aqueles que o buscam, é a manifestação do poder dele, poder transformador, poder libertador, poder curador. Enfermos foram curados, porque buscaram o Senhor em locais, em situações difíceis. O Senhor estava isolado, estava nos montes, e o Senhor agiu com a sua misericórdia e com poder. O Senhor não perguntou aqui quem é crente aqui, quem é cristão aqui, quem não. O Senhor agiu em função da busca deles e em função da misericórdia do Senhor. Mateus 14, 15, voltemos à primeira multiplicação de pães. O texto diz, Mateus 14, 15, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas cidades a comprarem comida para si. Jesus, porém, lhes disse,
não é necessário que vão. Dai-lhes vós de comer. Irmãos, não se deve despedir, dispensar quem busca o Senhor. Não se deve. E aqui o Senhor ensina aos seus discípulos. As pessoas estavam buscando a Ele, a presença dEle, o poder dEle. E Ele falou, não dispensem ninguém. Irmãos, eles devem receber o que buscam com fé. Ore com eles, né? O Senhor está dizendo aqui, dai-lhes vós do que comer. Ou seja, os discípulos, nós discípulos, não devemos dispensar ninguém que busca o Senhor, mas nós devemos supri-los na sua necessidade. O Senhor disse, dai-lhe vós de comer. Vocês, discípulos, deem comida a eles. Entendam, a responsabilidade é dos discípulos. A responsabilidade é nossa, de alimentar os famintos que buscam ao Senhor. Alimentar fisicamente e alimentar espiritualmente, né? Como é que se alimenta espiritualmente? Com a palavra do Senhor. Então o discípulo do Senhor tem que dar o alimento espiritual para aqueles que estão buscando ao Senhor. Dai-lhe vós o que comer. São os discípulos, não é o Senhor, eu vou dar o que comer a eles. Não foi isso que o Senhor falou. O Senhor falou, vocês é que tem que dar. Nós hoje devemos dar o alimento físico e espiritual, que é a palavra do Senhor. Então faça como o Senhor, não dispense ninguém sem antes supri-lo. Demonstre amor ao próximo, sirva o próximo, porque servindo o próximo você agrada ao Senhor. Entenda, o discípulo, ele não tem a função só de estudar a palavra, se alimentar da palavra. Ele tem a função de distribuir a palavra, distribuir bênção, de alimentar as pessoas que estão buscando ao Senhor. Então, se você conhece alguém que está começando a buscar ao Senhor, alimente essa pessoa com os ensinamentos que você tem, com a palavra que você já recebeu. E aqui no versículo Mateus 15, 32. Vamos aqui à segunda multiplicação. Estamos alternando a primeira e a segunda multiplicação. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque ela está comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para não desfaleça no caminho. A compaixão do Senhor é frequente, e dessa vez os discípulos não sugeriram, dispense eles para que eles vão até a cidade. Por quê? Porque o Senhor se antecipou informando, não quero dispensá-los. O Senhor não dispensa ninguém. Pode ser o maior criminoso, o maior bandido sobre a face da terra. Se buscar o Senhor o recebe, e o Senhor o liberta, o Senhor o transforma. O Senhor não dispensa ninguém. Não tem para Jesus aquela conversa, não, esse não tem jeito, não, essa situação não tem jeito, esse fulano, essa fulana não tem jeito. Para o Senhor todos têm jeito. O Senhor não dispensa ninguém. Então ouça o Senhor antes de falar, ouça o Senhor antes de pedir e decidir, para fazer o certo, irmãos, para não afastar as pessoas de Jesus, mas ao contrário, incentivar para que as pessoas continuem buscando a Jesus. E aqui Mateus 14, 17, voltemos à primeira multiplicação. Então lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E o texto continua e disse, trazemos aqui. Eles falaram o que tinham, e o Senhor pediu que trouxesse. Irmãos, não despreze aquilo que você tem. Dê graças a Deus por tudo. Mesmo que aquilo que você tenha seja uma pequena semente, porque ela vai ser o ponto de partida para que você tenha aquilo que você precisa. Muitas vezes Deus já colocou na sua mão a semente para o fruto que você tem buscado e você precisa. Então, nesse caso aqui, uma semente para a multiplicação, 5 pães e 2 peixes. Qualquer pessoa normal vai dizer que não daria para nada, que não serviria para nada.
Mas isso colocado na mão de Deus, há bênção, há multiplicação. Você já ouviu N mais 20 vezes esse texto sobre a multiplicação? Quantas vezes nós falamos da importância da semente? Então valorize a semente. O que é semente, pastor? 5 pães e 2 peixes? Não. Semente é aquilo que Deus já te deu. Pode ser algo material, pode ser espiritual. A semente pode ser uma fé pequena que Deus já te deu. A semente pode ser um recurso pequeno que Deus já te deu. A semente pode ser uma aptidão, uma diferença que Deus já te deu. E se você usar com a direção de Deus, vai haver multiplicação. Mas há condições para que ocorra multiplicações. Há requisitos de Deus. Vamos à segunda multiplicação, Mateus 15:33. E seus discípulos disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então aqui na segunda multiplicação, entenda, irmãos, o Senhor perguntou quantos pães e disseram 7 e poucos peixes. O recurso vem sempre de algo que nós já temos. Deus já nos deu a semente. Nós vamos repetir isso até você entender e acordar, até você crer nisso. Deus já te deu condições para que haja multiplicação na sua vida. Deus não faz acepção de pessoas. E você é filho de Deus. Se você conhece e tem a direção, se você usar aquilo que Deus já te deu, você vai prosperar, vai ter multiplicação. Pode ser, como nós falamos, algo espiritual ou algo material. Uma fé, né? Uma oração é um recurso que Deus possibilita, que já nos ensinou para que nós usemos e semeemos. O importante é viver semeando aquilo que você já tem, porque vai chegar a hora que você vai semear aquilo que vai trazer o produto, o fruto que você quer. Então não pare de semear. Os discípulos não sabiam de novo de onde viriam os recursos. Por quê, irmãos? Porque eles tinham memória curta. Muitas vezes a pessoa recebe bênçãos de Deus e tem memória curta. Esqueceram da primeira multiplicação e estavam perguntando: como que nós vamos alimentar? Ora, do mesmo jeito que foi feita a primeira multiplicação, nunca esqueça uma bênção que Deus te deu. Nunca esqueça um testemunho que você proferiu, uma experiência com Deus, porque elas vão te ajudar no futuro. Nunca esqueça a primeira multiplicação, porque ela vai te dar a direção para a segunda multiplicação. Faça memoriais, faça um Ebenezer. O que é um Ebenezer? É um marco, um registro de bênçãos, de tudo aquilo que Deus já te fez, e você vai ter a direção para continuar sendo abençoado. Se tivessem memorizado, guardado o que houve na primeira multiplicação, não fariam as perguntas e não ficariam perdidos na segunda multiplicação. Então registre as bênçãos de Deus, não se esqueça, preste atenção, como nós pregamos outro dia, preste atenção naquilo que Deus tem feito, guarde os ensinamentos, a direção, para que Ele faça de novo, para que você siga o mesmo caminho e não fique perdido. Mateus 14:19 diz: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-los aos discípulos, e os discípulos à multidão. O que o Senhor fez aqui? Ele trouxe aqui os parâmetros para uma multiplicação. Ele organizou a multidão. Ele deu graças a Deus, abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos para que servissem ao povo. O Senhor não tinha falado para os discípulos: servi vós o povo, vós dareis o que comer? Então Ele proveu aos discípulos para que os discípulos servissem o povo. Irmãos, essa é a direção de Deus. Ele nos dá recursos, nos usa para servir o seu povo, para servir aquelas pessoas que têm menos entendimento que você.
que têm menos comunhão com você, que estão buscando o Senhor pela primeira vez ou buscando por uma necessidade. Então, nós devemos agir como servos e servir o povo de Deus, porque o recurso vem de Deus, mas muitas vezes não é só para nós, é para servir o povo de Deus. Esse é um grande entendimento e ensinamento, irmãos, de Deus para as nossas vidas. Eu perguntei no início da reunião, quem quer multiplicação de bênçãos na sua vida? Todo mundo ergueu a mão. Quem quer multiplicação de bênçãos na sua vida? Todo mundo ergue a mão. E eu pergunto, para que você quer? Com que propósito você quer multiplicação na sua vida? Para se regalar? Ou para servir ao Senhor? Para abençoar o povo do Senhor? Vocês vejam aqui, irmãos, que o Senhor entregou tudo aquilo que foi feito na multiplicação na mão dos discípulos. E os discípulos distribuíram ao povo. É o contrário de muitos que pedem para si. Irmãos, é o segundo mandamento. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós vimos hoje de manhã um versículo poderoso. Aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça a elas primeiro. Então, se você quer multiplicação para você desfrutar, pode esquecer, irmãos. Mas se for para você desfrutar de parte, distribuir o resto, conta com Deus. Conta com Deus. Mateus 15, 35 diz: então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, o partiu, e deu aos seus discípulos. E os discípulos aqui está o processo de Deus para a multiplicação. Irmãos, o ritual da multiplicação é esse. Esteja de acordo com ele, na primeira e na segunda multiplicação. E sabe quando vai ser a terceira? Na sua vida. A Bíblia tem a primeira, a segunda. A terceira vai ser na sua vida. Mas quando você se enquadrar à vontade de Deus. As chaves do reino de Deus para multiplicação e prosperidade, sabe qual que é? Primeiro, o Senhor mandou todo mundo se sentar. Organização. Deus não faz multiplicação no meio da bagunça. Porque no meio da bagunça você nem vai enxergar a multiplicação. Nem vai glorificar o Senhor. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de organização. As coisas de Deus são todas detalhadas. Veja a Arca da Aliança, todo detalhado. A Arca do Noé, tudo detalhado. O tabernáculo, tudo com os detalhes. Até o peso dos pregos era detalhado. Deus é um Deus de ordem, de organização. Então, se você quer ter multiplicação de Deus, em primeiro lugar, organize-se, organize a sua casa, organize a sua vida, porque senão corre o risco de vir um profeta e falar: arruma a tua casa que morrerás, como foi dito a Ezequias. Organize a sua casa, organize a sua vida, organize a sua mente, os seus sonhos. Não fique perdido, desfocado no mundo da lua. Organize-se, essa é a vontade de Deus. Senta todo mundo, porque no meio da bagunça ia ficar gente sem pão, mas com organização todos vão ser saciados. Segundo lugar, abençoe aquilo que você tem. 5 pães, 2 peixes, uma botija de azeite, uma pequena fé.
abençoe aquilo que você tem e dê graças a Deus. Pare de reclamar daquilo que está faltando e dê graças a Deus aquilo que você já tem. Dê graças a Deus pela sua vida. Quantos estão lutando para manter a sua vida e você tem uma vida, tem saúde e não dá graças a Deus? Dá graças a Deus a tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Dê graças a Deus por estar aqui na casa de Deus e conhecer a Deus e ter a salvação. Dê graças a Deus a tudo. Não só os 5 pães e 2 peixes, dê graças a Deus pela semente que Ele tem te dado. Não reclame mais. Reclamação é do diabo. Para de reclamar, agradeça. A palavra do Senhor diz: em tudo dê graças a Deus. Em tudo. Terceira coisa, distribua o que Deus multiplicou com aqueles que estão ao seu redor. Deus tem multiplicado na sua vida, irmão, então distribua para receber mais de Deus. Porque se não distribuir, corre o risco de você perder, desperdiçar. O Senhor fez a multiplicação para que os discípulos distribuíssem. Deus quer que nós distribuamos a palavra, que nós distribuamos aquilo que a gente tem recebido dEle. Tem tantas pessoas perdidas, enganadas por Satanás nesse mundo. Não retenha. Seja um semeador, semeie, semeie, semeie. Esse é o princípio de amor ao próximo. Você tem que vibrar com a vitória do próximo como se fosse sua. Você tem que se alegrar quando alguém recebe como se você estivesse recebendo. Ame o próximo como você mesmo. E aquilo que Deus tem multiplicado na sua vida, distribua, porque essa é a direção de Deus para que você receba mais. E o quarto item é: guarde o que sobrou. Nunca desperdice. Nunca desperdice frutos. Nunca desperdice sementes. Nunca desperdice nada. Guarde. Isso não significa ficar guardando tranqueiras na sua casa. Eu digo desperdiçar aquilo que Deus tem te dado, aquilo que é precioso. Porque aquele que desperdiça, ele não valoriza. Ele não valoriza aquilo que de Deus tem dado. Mateus 14, 20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços, que sobejaram 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus 15, 37. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Na primeira multiplicação, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, 4.000 homens, mais mulheres e crianças. Comeram bem, comeram tudo que tinham fome. Ainda sobraram 12 cestos na primeira multiplicação e 7 cestos cheios na segunda. Deus sempre abençoa e quer abençoar a muitos. Entendam? Então distribua a bênção. O propósito de Deus não é abençoar um só. Deus quer abençoar a muitos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, esse é o propósito de Deus. Quando você agir para abençoar muitas pessoas, você vai estar na direção de Deus, no centro da vontade de Deus, e Deus vai te dar mais. Deus dá mais do que nós pedimos e do que nós precisamos. Ele supre com abundância, mas Ele quer que nós distribuamos aquilo que nós temos recebido e que não desperdicemos. Entendam a direção para as nossas vidas. Essa mensagem poderia ser pregada se tivesse um interesse em levantar ofertas e isso, aquilo. Não, irmãos. A mensagem é pregada para abençoar a sua vida e abençoar as pessoas que te cercam. Porque essa é a direção de Deus. E não desperdice, porque sobras são reservas ou são sementes.
Irmão, se você não distribuir, sabe o que vai acontecer? Deus não vai te dar, porque Deus, Ele não abençoa egoísta, Ele não abençoa avarento, Ele não abençoa a pessoa que não ama o próximo, Ele trata essa pessoa. Se desperdiçar, não está valorizando o que Deus está dando, e também não vai receber mais de Deus. Entendam, não desperdice. Tenha algo precioso, como precioso que Deus te deu, e distribua, irmãos. Deus não prospera egoísta. Não, eu quero multiplicação na minha vida, eu quero prosperar, eu quero ter carro, ter casa. Para quê, irmão? Quantas pessoas vão ser abençoadas com isso? Então esqueça, irmão. Esqueça, porque o propósito de Deus é abençoar a muitos. 5.000, 4.000 que te cercam. Deus não prospera egoístas e desperdiçadores. Ele os trata. Se não houver distribuição, para que multiplicação? Para que multiplicar? Para abençoar uma só pessoa? O que tem? A pessoa é uma pessoa especial, filhinho do papai? Não. Quando Deus dá muito para alguém, Ele quer que esse alguém entenda que foi Ele que deu e distribua com aqueles. Ele vai colocar pessoas ao seu redor para você distribuir. Busque o Senhor, ame verdadeiramente o próximo, né? E você vai ter a multiplicação de Deus. Esse é o segredo, irmão, esse é o segredo. Você quer ter bênção, quer prosperar na vida? Semeie na vida das pessoas que te cercam. Distribua aquilo que Deus tem te dado, porque quando você distribui, isso vira uma semente que vai te trazer colheita de todos os lados. Esse é o propósito de Deus, irmão. Não seja egoísta, ganancioso, não pense só em você. Quando orar, interceda por centenas de pessoas. Quando jejuar, jejue por centenas de pessoas. Quando pedir milagres, peça milagre para muitas pessoas, não só para você. Distribua a sua oração, os seus pedidos, o seu clamor. Distribua tudo aquilo que Deus tem te dado, irmãos. Nós temos que ser distribuidores. Nós temos que abençoar a todos. O Senhor Jesus, todos que o buscavam, Ele curava. Você viu nos dois exemplos? Todos que buscaram o Senhor foram curados. O Senhor não fazia acepção de pessoas, de credo e de religião. Todos foram, porque o propósito dele era distribuir bênção, distribuir cura. Entende, irmãos? Não é o irmãozinho do lado foi curado, você também vai ser curado. O irmão do lado foi liberto, você também vai ser liberto. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ah, mas a pessoa buscou, orou, a outra não obedece a Deus, mas tem alguém que obedece e está intercedendo por ela. E ela vai ser tocada, vai receber e vai ser transformada por Deus. Ah, mas ela pode ser ingrata como aqueles 9 leprosos. O Senhor Jesus deixou de curar os 9? Ele curou todos. Curou um que agradeceu e curou 9 ingratos. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Mas eu tenho certeza que daqueles 9, quando tiverem uma outra dor de barriga e viesse ao Senhor, o Senhor ia os tratar de uma maneira diferente, ia pregar para eles. Entendo, irmãos? Essa é a direção de Deus. Que nós sejamos semeadores, distribuidores de alimento para as pessoas que nos cercam. Amém? Para que Ele continue nos abençoando mais e mais. Fiquemos em pé.